entrarmos na nossa programação, eu quero fazer algumas citações. Temos aqui a presença do senhor Marcos Rodrigues Penido, secretário adjunto de Habitação do Estado de São Paulo, senhor Reinaldo Iapequino, subsecretário da Agência Paulista de Habitação Social, senhor Luiz Carlos Antunes Correia, presidente da Coab São Paulo, João Abucater Neto, diretor técnico da Coab São Paulo, senhora Tássia Regino, que é secretária de Habitação de São Bernardo do Campo. Também gostaria de citar, nós temos, para nossa satisfação, 8 Sinduscons estaduais presentes. E eu gostaria de citá-los: Sinduscom Amazonas, através do senhor Frank do Carmo Souza, Sinduscom Bahia, senhor Carlos Henrique Passos, Sinduscom Paraná, senhor Valdemar Trota Júnior, Sinduscom do Triângulo Mineiro, senhor Wagner de Oliveira Júnior, Sinduscom Minas Gerais, senhor Bruno Xavier Barcelos Costa, Sinduscom Pará, senhor Alex Dias Carvalho, Sinduscom Pernambuco, sendo representado pela senhora Patrícia Cacho do Nascimento, e o Sinduscom Rio Grande do Sul, representado pelo senhor Hugo Cipião. Também temos aqui, faço questão de citar, várias entidades presentes. Do Secov, o senhor Flávio Prando, representando o seu presidente Cláudio Bernardes, o senhor João Batista Crestana, presidente do Conselho Consultivo do Secov, presidente da Comissão da Indústria Imobiliária da CEBIC, da APOP, senhor Luiz Antônio Zampellini, vice-presidente de Habitação, Abramate, senhor Walter Cover, presidente, da APMEC, senhor Luiz Alberto Araújo Costa, presidente, Sinainco São Paulo, senhor José Roberto Bernasconi, presidente, o senhor Carlos Alberto Laurito, representando o presidente da Sobratema, o senhor Eduardo Ferreira Lafraia, representando o Instituto de Engenharia, o senhor José Carlos Rosa, representando as FAMAS, o senhor Paulo Lisboa, representando a Asbeia, e o senhor Renato Ventura, representando a Brainc, e, por fim, o senhor Mário Ilha, representando aqui o DECONSIC, que é o Departamento da Indústria da Construção da Fiesp. Também temos vários vice-presidentes presentes ao seminário, vice-presidentes este do Sinduscom São Paulo, que eu faço questão de citar. O senhor João Cláudio Robusti, ex-presidente e vice-presidente de Habitação Popular, o senhor Cristiano Goldstein, vice-presidente financeiro, Luiz Antônio Messias, vice-presidente de Obras Públicas, Maristela Ronda, vice-presidente de Responsabilidade Social. Peço um pouquinho de paciência, porque é um evento que é importante a gente citar. O nosso evento, conforme disse no início, ele está sendo transmitido pela internet, e nós temos também a satisfação de estar compartilhando com as regionais do Sinduscom. O Sinduscom São Paulo tem 9 regionais espalhadas pelo Estado, mais uma delegacia regional. Então, portanto, o nosso cumprimento a Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e a Delegacia de Mogi das Cruzes. E, por fim, cumprimento todo o público que nos assiste pela internet. Entrando na nossa pauta, para fazer a apresentação a respeito da importância do Minha Casa Minha Vida para o combate ao déficit habitacional e desenvolvimento socioeconômico, convido a senhora Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia a todos, a todas. Já todos foram cumprimentados. Vamos partir direto para a nossa apresentação, principalmente considerando aqui o atraso, né, que já temos. Bom, quando o Serginho começou a apresentar aqui, fazer o histórico, eu fiquei particularmente emocionada de me
de me ver envolvida em boa parte, isto é, a partir de 96, tá? Em 66 eu não tinha nascido ainda. Bom, brincadeiras à parte, de me ver particularmente envolvida nessa trajetória, né, de construção de todo esse arcabouço de um programa habitacional. Na verdade, as experiências internacionais inspiraram uma trajetória, um programa que depois a gente viu consubstanciado quando foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida. Então, de fato, essa trajetória, né, para a gente foi muito importante, trouxe um arcabouço, foi fundamental. E em 2009, quando o governo lançou o programa Minha Casa Minha Vida, a gente olhou e viu, é isso, né? Temos aí um programa que conjuga os objetivos de política social com os estímulos à atividade econômica. E aí a gente tem que lembrar sempre do contexto, e o contexto econômico que vivíamos em 2009, quando uma crise econômica sem precedentes foi deflagrada no mundo e parecia inevitável, né, a contaminação do país. E o país vinha num momento muito bom, muito excepcional, e onde o setor da construção vinha dando uma participação muito importante a esse momento excepcional que vivia o país. No entanto, apesar da participação importante do setor da construção e mesmo da habitação, a gente ainda percebia que faltava algo importante, que era justamente a questão, a política voltada à habitação de interesse social. E foi aí que o Minha Casa Minha Vida veio, então, completar, né, já esse arcabouço que se iniciou com as reformas microeconômicas voltadas para o setor da habitação, iniciadas em 2004, 2005, né, que tiveram aí resultado com o crescimento excepcional do setor da economia e do setor da construção em especial. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, de fato, ele representou uma mudança importante no contexto que vivíamos até então, né? A política habitacional passou por uma transformação importante a partir do programa, em 2004. Ele significou, sem dúvida, um aspecto que foi o mais importante na época, dado o contexto econômico, um estímulo à geração de renda, de emprego e de tributos. E, finalmente, né, pelo seu componente social, ele veio representar aí um aspecto muito importante de combate à redução do déficit habitacional, permitindo a inserção de uma parte importante da população ao mercado habitacional. No que diz respeito ao primeiro aspecto, né, as mudanças na política habitacional que o programa representou, é importante a gente aqui recuperar um aspecto que é a volta do subsídio. Até então, quer dizer, o Sérgio Watanabe falou, né, dos anos de 66 para cá, quer dizer, a política habitacional no país nesses anos teve um período áureo aí nos anos 80, no entanto, deixou um legado ruim, que foi transformar a palavra subsídio, de certa forma, em um palavrão, porque o subsídio foi mal utilizado, né, nesse período. Foi um subsídio que não foi claro nem transparente. E a palavra subsídio, sempre que nós fizemos os nossos estudos aí, com base nas experiências mexicanas, mas experiência chilena principalmente, sempre trazia aí um certo receio de recuperar a palavra, o subsídio. No entanto, era muito claro, na hora que a gente analisava as condições socioeconômicas da população brasileira, e principalmente da população que estava à margem do processo de crescimento, que sem subsídio seria impossível recuperar o mercado habitacional para a baixa renda. E um dos grandes méritos do programa habitacional foi justamente trazer a palavra subsídio de uma forma clara e transparente. O programa quantificou o volume de subsídios que seriam disponibilizados e também deixou claras as regras para o acesso a esse subsídio, de tal forma que isso foi visto com uma naturalidade. Afinal de contas, realmente, sem acesso a subsídio, seria impossível pensarmos, né, em inserir essa parcela da população que estava à margem do mercado até então. Um outro aspecto muito importante que as lições internacionais nos mostravam e que o programa trouxe, né, no seu arranjo, foi a relação do subsídio com o financiamento. Na medida em que a gente conseguia trazer essas duas pontas, a gente conseguia potencializar o número de beneficiários. Quer dizer, você
conseguia fazer com que o número de pessoas, né, o maior número de pessoas tivesse acesso à habitação. E, finalmente, um outro aspecto inovador da política habitacional, e esse eu diria, né, razoavelmente inédito, é o novo arranjo que o programa estabeleceu na relação governo e setor privado. Quer dizer, não mais tínhamos aquele modelo em que se fazia uma licitação, se contratava empresas para fazer habitações. Na verdade, se estabeleceu um arranjo, né, em que a parceria do governo com o setor privado foi fundamental. E aí, quando a gente está falando governo, entenda-se no sentido mais amplo até, porque um outro aspecto muito importante que o programa Minha Casa Minha Vida trouxe foi justamente a necessidade de estabelecer essas parcerias que a gente está vendo aqui em São Paulo, né, no âmbito nacional, ou seja, parceria entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. Então, todo esse arranjo realmente inovador, né, foi algo que, já desde o início, pôde ser percebido, que teve repercussões bastante positivas, como podemos ver pelos próprios números. Em relação à geração de renda e emprego, sem dúvida, dado o contexto que vivíamos naquele momento, foi o aspecto que, de inicial, foi, digamos, mais levantado. Quer dizer, a possibilidade de tirar ou de não permitir que o país ingressasse numa crise que se avizinhava, né? O governo já havia reconhecido o potencial de geração de renda e emprego no setor da construção, com as medidas já levantadas desde os anos de 2004. Quer dizer, o governo já havia reconhecido isso, já tinha visto, de fato, a importância do setor da construção como um setor que promove a geração de renda e de emprego. Então, a política habitacional voltada para a habitação de interesse social veio consolidar isso agora com a política social. Então, e os efeitos puderam ser percebidos efetivamente, tá? Em 2009, quer dizer, um ano em que o mundo viveu uma grande crise, né, o setor da construção registrou um crescimento cerca de 8% acima do crescimento dos preços setoriais. O número de empregados na construção civil cresceu quase 9%, né, ou seja, mais de 250 mil novos empregos foram gerados no ano de 2009. Esses números são números muito importantes e que confirmam, de fato, a aposta no setor da construção, especialmente via habitação social, como um setor capaz de gerar renda e emprego na economia. E, finalmente, um aspecto que acho que a gente não pode deixar de lado, porque é muito importante, pela sua característica, né, o programa ele beneficiou todas as regiões, de tal forma que o crescimento que podemos ver, o crescimento do setor da construção, foi também um crescimento disseminado por todas as regiões. Na época que o programa foi lançado, nós fizemos, né, em parceria com a CEBIC e com o Sinduscom, vários estudos onde mostrava a capacidade de geração de renda e emprego do volume de recursos aplicados ou estimados para serem aplicados pelo programa. Mais recentemente, quando o programa começou a andar num ritmo um pouco mais lento, quer dizer, justamente pela sua capacidade de gerar muito emprego e muita renda, ele também foi usado em alguns momentos para, digamos, tirar um pouco a pressão sobre o nível de atividade no setor da construção. Ou seja, o governo passou a andar com um ritmo um pouco mais lento, porque a gente lembra que em 2010 o setor atingiu um auge do seu crescimento, com a disponibilidade de recursos humanos, né, tornou difícil a sustentabilidade do crescimento. Tivemos pressão sobre o crescimento econômico do país como um todo, sobre os preços, e, de certa forma, aí o setor da construção foi usado, de certa forma, para arrefecer um pouco a pressão sobre a atividade. E o ritmo do crescimento, né, ou da contratação do programa diminuiu um pouco, trazendo preocupação. E aí nós fomos chamados justamente para ver, veja, se o programa não for cumprido na sua íntegra, quer dizer, qual o impacto que isso vai gerar. E isso foi, né, no final de 2011, esse cenário de arrefecimento aí na contratação estava mais claro. Então, no início de 2012, nós fizemos um estudo que mostrava que, se o programa não fosse cumprido na sua íntegra, ou seja, se, particularmente, a faixa 1, que era o que mostrava um pouco mais de problema na época, não fosse cumprida integralmente, e a gente fez uma estimativa considerando que, dado aquele ritmo, nós poderíamos não ter o cumprimento aí
da execução de cerca de 300 mil unidades da faixa 1. Qual o impacto que isso teria na atividade econômica? E olha que nós estamos falando da faixa 1 e isso não era desprezível. Tá? Nós tínhamos aí, nós teríamos, se cerca de 300 mil unidades não fossem contratadas e executadas, cerca de 16 bilhões de reais que teriam sido deixados de gerar, em termos de valor adicionado, valor agregado, o PIB, tá? 400 mil postos que não teriam sido gerados e, finalmente, os cofres públicos teriam deixado de arrecadar quase 5 bilhões de reais. São números que falam por si, quer dizer, que mostram realmente a importância do programa enquanto gerador de renda, emprego e tributo. Em relação à questão do emprego propriamente dito, acho que esse tem sido um dos aspectos mais ressaltados aqui, tanto pelo Sérgio, né, quanto pelo Paulo Simão. Esse é um aspecto interessante, porque nós estamos falando de emprego qualificado, nós estamos falando do emprego formal. E, sem dúvida, foi esse que mais cresceu. Quer dizer, esse é um aspecto também importante do programa, quer dizer, que foi estimular a atividade formal da construção. Né? Nesse aspecto, então, pôde-se ver os resultados na criação de novos empregos no setor da construção pelas construtoras. Estamos falando, né, hoje, na verdade, o último dado já de março, né, de 2013, de cerca de 3 milhões e 400 mil postos de trabalho. É um crescimento significativo, realmente, que teve um impacto muito importante em termos de renda e qualidade do emprego gerado. E, finalmente, quer dizer, dado que estamos falando aí de emprego, de construção formal, o impacto que isso teve nas construtoras, na geração de valor, de PIB das construtoras. Quando falamos de 8% do crescimento do PIB setorial no ano de 2009, nós estamos falando do PIB da construção como um todo, que inclui tanto o segmento formal quanto o segmento, né, de autogestão, de autoconstrução menos formalizado. No entanto, com esse grande crescimento, dessa grande força dada ao setor formal, foi ele que indiscutivelmente mais cresceu e passou a representar uma parcela maior do PIB nacional. Hoje, nós estamos falando, sem dúvida, de cerca de 65% do PIB nacional que provém das construtoras. E foram elas que mais cresceram nesse período. Nós podemos ver aqui, por esse gráfico aqui, o crescimento excepcional entre 2009 e 2010, onde a gente tem uma contribuição inequívoca do programa Minha Casa Minha Vida nesses números. No entanto, embora a gente esteja falando aí, né, sempre, né, e esse foi o aspecto mais destacado quando o programa foi lançado, a geração de renda e emprego, o aspecto mais importante, sem dúvida, é o aspecto social, ou seja, o fato do programa ter permitido a inserção de mais famílias no mercado habitacional e a contribuição ao déficit habitacional. Aqui eu queria fazer um pequeno parente metodológico, porque se falou muito aqui no número aí em torno de 5 milhões e 800 mil unidades. De fato, esse, digamos, era o último número que nós tínhamos disponível. Demoramos um pouco a fazer uma atualização desse número por conta de uma questão aí metodológica importante. Nós sempre desenvolvemos o cálculo do déficit habitacional para o Sinduscom com base em uma metodologia que considera domicílios inadequados e a coabitação das famílias, ou seja, se considera no déficit habitacional, né, habitações com determinadas características e também aquelas famílias que estão coabitando por necessidade, ou seja, que elas gostariam de ter uma nova moradia, mas que não podem ter uma nova moradia, então são obrigadas a conviver, né, dentro da sua família, dentro da família, com a mãe, com o pai e tudo mais. No entanto, desde o ano passado, quando o IBGE divulgou a PNAD de 2011, infelizmente, um componente importante dessa metodologia, que são os aglomerados subnormais, deixaram de ficar disponíveis. Esses aglomerados subnormais, ou seja, as comunidades, as favelas, que em 2009, o último ano que nós tivemos o dado disponível, significou cerca de 2 milhões de domicílios ou de famílias. E é esse número que nós não podemos recuperar com a nova PNAD, porque não foi mais disponibilizado. Então, você pode ver, o Watanabe e o Paulo falaram aí de um número de 5 milhões e pouco, quer dizer, nós estamos falando aí de 2 milhões que não constam nesse novo conceito. Tá? Quer dizer, tivemos que tirar e recuperar aí a trajetória histórica para a gente estar falando na mesma base. Então, esse conceito de déficit que nós estamos falando aqui não inclui
as favelas, que representam aí cerca de 2 milhões de domicílios. Mas o que nós podemos ver aqui, então, por essa outra parcela, famílias conviventes e a inadequação dada por características do domicílio, características inadequadas, ou famílias que moram em pontes e viadutos, nós temos aí cerca de 3 milhões, quase 3 milhões e 400 mil famílias vivendo em condições inadequadas ou em coabitação. É um número ainda significativo, no entanto, se a gente olhar na perspectiva histórica, houve de fato um ganho importante dado pela política habitacional, que permitiu com que mais pessoas tivessem acesso à moradia. Mas ainda há muito o que fazer, tá certo? Principalmente nos grandes centros. E a gente sabe que é aí que está o nosso maior desafio. É importante a gente trazer os aspectos positivos do programa, sem dúvida, tá certo? Ele contribuiu bastante aí para o mercado, principalmente não só no ponto de vista da atividade econômica, mas do ponto de vista social. No entanto, dada justamente a importância do programa nesse contexto, a gente tem que se preocupar em debatê-lo e aperfeiçoá-lo. Quer dizer, apesar de todos os aspectos positivos que foram levantados até aqui e que os números falam, os números mostram por si, há aspectos, sim, que precisam ser melhorados. A gente fez uma pesquisa, né, em parceria com o Sinduscom e com a CEBIC. Essa pesquisa vai ser apresentada agora em seguida pelo Robust, onde os principais pontos, né, as principais dificuldades aí surgem e são colocados pelas empresas. No entanto, um aspecto aí que, na verdade, ultrapassa a questão do Minha Casa Minha Vida, mas que está relacionado também com o programa, foi apontado na pesquisa. É uma questão que há algum tempo tem nos preocupado e que, por isso, a gente colocou na pesquisa, que diz respeito a uma questão fundamental em relação à sustentabilidade do crescimento setorial e, portanto, né, diz respeito à própria sustentação do programa. Em 2009, nós assistimos aí um máximo do crescimento setorial, onde ficou muito claro que continuar naquele ritmo seria absolutamente impossível. No entanto, era tudo o que não queríamos, né? As empresas tiveram um crescimento do valor adicionado de cerca de 22%, tá? no ano de 2010. O PIB da construção cresceu cerca de 15%. São números excepcionais, muito mais que números chineses, né, que costumamos aí a divulgar, mostrando aí o máximo do crescimento econômico. O setor da construção cresceu muito mais do que isso, no entanto, não pôde sustentar esse ritmo de crescimento. Daí que uma questão que tem preocupado o setor, tá, tem sido a questão da produtividade do trabalho, ou a produtividade do setor da construção. Esse é um aspecto primordial. E se a gente for olhar, então, sobre a questão da produtividade do trabalho, nós vamos ver que ela avançou pouco, né, nesses últimos anos. Os números aqui mostram a produtividade do trabalho em valores reais, ou seja, deflacionados já pelos índices de preço. Daí porque em 2008 a gente tem essa queda significativa porque houve um crescimento muito grande dos custos da construção, aí no caso de 2008 foi dos custos com materiais de construção. Depois disso, com as desonerações, o principal componente de pressão do custo tem sido justamente a mão de obra. E a questão não é o fato da mão de obra estar subindo muito, a questão é o fato de que a produtividade não tem acompanhado esse aumento, né, do custo da mão de obra. E é esse grande desafio que se tem daqui para frente. Na pesquisa que foi feita, que o Robusto vai apresentar em seguida, né, nós constatamos que poucas empresas que trabalham com o programa Minha Casa Minha Vida têm realizado investimentos significativos em processos e tecnologia. Esse aspecto preocupa, de uma maneira geral, quando a gente pensa no setor da construção, e especialmente em relação ao Minha Casa Minha Vida, porque a gente sabe que é um programa que trabalha com margens pequenas, apertadas, e que, portanto, tá, elevações pequenas de produtividade que sejam engolidas por aumentos de custos podem ser fatais para o programa. Então, a questão da produtividade, eu diria que hoje tem que se colocar na ordem do dia de uma agenda setorial e que é fundamental para todas as empresas que trabalham com o programa Minha Casa Minha Vida, mas mais do que isso, né, para o setor da construção como um todo.
investimento em novos processos, em novas tecnologias, eu diria que torna-se hoje o ponto fundamental para que o setor possa dar um novo salto. Quer dizer, se a gente olha o crescimento do PIB, o crescimento do número de trabalhadores, a gente vê que claramente passamos agora, né, nos últimos 12 meses, um período de acomodação. Quer dizer, o setor cresceu muito, temos aí um PIBão agora crescendo a taxinhas. Isso vale não apenas para o PIB do país, mas para o setor da construção também. Se a gente olhar aí os últimos indicadores setoriais, a gente vai ver que o setor continua contratando, tá? A contratação segue, no entanto, num ritmo muito menor. O setor passa por uma certa acomodação em função dos desafios que foram surgindo, e um desses aspectos, um dos desafios fundamentais está justamente ligado a essa questão do investimento, da necessidade do investimento em novas tecnologias, em novos processos. Então, eu não tenho a resposta aqui, na verdade, estou colocando aqui a questão, tenho certeza que essa questão, até porque eu tenho acompanhado, é uma questão que já está na ordem do dia, mas eu queria trazer aqui a todos, de fato, né, essa preocupação, porque todos têm que estar juntos nessa discussão, que diz respeito a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. É isso, muito obrigada. Agora deixei com o Robusto, que vai trazer aqui as dificuldades das empresas.